Vamos acompanhar a introdução do tema do PL da Anistia, projeto de lei, e trazer a opinião do professor Gustavo Sampaio, especialista em direito constitucional, sobre a constitucionalidade do projeto. Destaca-se a importância da análise jurídica sobre um assunto que divide opiniões no meio político e jurídico. O professor, ao responder se o projeto é inconstitucional, faz uma distinção importante. Politicamente, o PL pode ser visto como antipático ou até perigoso por tentar anistiar atos que atentaram contra a democracia. Juridicamente, porém, não é, a princípio, inconstitucional, pois a Constituição permite ao Congresso conceder anistias, exceto em casos bem definidos, como tortura, tráfico, terrorismo, etc. Ou seja, segundo ele, ainda que seja uma péssima ideia do ponto de vista democrático, não há proibição expressa que impeça o Congresso de discutir e até aprovar esse tipo de proposta. A ideia da anistia a golpistas é eticamente controversa, mas tecnicamente permitida pela Constituição. A Constituição não veta expressamente a anistia para crimes contra a democracia. O debate está mais no campo político e moral do que no jurídico legal. Ainda sobre o PL da anistia, que foi protocolado, todas as informações que o Marcos trouxe para a gente vai conversar agora com o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio. Professor, obrigada por conversar mais uma vez aqui com a gente do Expresso Band News. Seja muito bem-vindo. Satisfação sempre minha, Andressa. Boa tarde a você, boa tarde, Helene, boa tarde a todas e a todos. Bom, professor, esse assunto é muito polêmico, no meio jurídico principalmente, então quero aproveitar a presença do senhor para já abrir com a seguinte pergunta. Esse protocolo, esse PL, é constitucional? Ele fere quais, segundo vários especialistas, alguns artigos da Constituição, quais deles o senhor destacaria aqui? Do ponto de vista material, Andressa, ou seja, quanto à substância do projeto de lei em si, o que ele pretende, a priori a matéria é controvertida. Muitos juristas entendem que não é inconstitucional. A ideia em si pode ser antipática, de conceder anistia àqueles que investiram grosseiramente contra o Estado constitucional democrático de direito. O projeto de anistia é inconstitucional? O PL da anistia voltou a gerar debate intenso. Será que é mesmo legal perdoar quem atacou a democracia? Hoje vamos entender se esse projeto é inconstitucional ou não, com base na Constituição Federal. E na visão de juristas. Para muita gente, anistiar envolvidos no 8 de janeiro é um absurdo. Mas e do ponto de vista jurídico? O professor de Direito Constitucional Gustavo Sampaio explica que o projeto pode até ser considerado antipático, mas não necessariamente inconstitucional. Vamos aos fatos. A Constituição, no artigo 5º, inciso 43, diz que crimes como tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos não podem ser anistiados. Mas os crimes cometidos no 8 de janeiro, como tentativa de golpe ou abolição do Estado Democrático, não estão nesse artigo. Ou seja, esses crimes são imprescritíveis e inafiançáveis, mas podem, sim, ser anistiados. Isso abre margem para o Congresso aprovar o PL sem, tecnicamente, ferir a Constituição. Mas aqui entra uma discussão mais profunda. Parte dos juristas defende que, mesmo sem proibição expressa, o Congresso não deveria ter o poder de perdoar quem atacou a democracia que o elegeu. Isso seria uma limitação implícita. É o velho embate entre o que é legal e o que é legítimo. Resumindo, o PL da anistia pode ser aprovado sem ferir a Constituição, mas o debate agora é ético, político e institucional. E você? Acha que o Congresso deve ou não perdoar os atos de 8 de janeiro? Comenta aí embaixo. Então, a ideia política de anistiar me parece a pior possível, porque quem investe contra a democracia precisa ser severamente punido. Quem investe contra a democracia pratica os crimes da Lei 14.197, sobretudo de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe de Estado, e, portanto, merece a punição para que o bom exemplo fique. Mas daí dizer que o projeto de lei é inconstitucional me parece um equívoco, porque a Constituição da República dá ao Congresso Nacional Brasileiro o poder de anistiar.
estabelece, claro, alguns crimes que são insuscetíveis de anistia, diz o inciso 43 do artigo 5º, são insuscetíveis de anistia e de graça os crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afim, o crime de tortura, os crimes definidos como hediondos e também, portanto, os crimes de terrorismo. Mas os acusados foram denunciados por crimes contra a democracia, outra categoria de crime. E no inciso logo abaixo, que é o inciso 44 do artigo 5º, a Constituição diz que os crimes contra a ordem constitucional e contra o Estado democrático de direito são crimes imprescritíveis e inafiançáveis, mas não diz que são insuscetíveis de anistia ou de graça. De maneira que me parece que uma anistia dada pelo Congresso Nacional, a princípio, não é inconstitucional. Tramitação do PL da anistia. E o que acontece agora? Você já ouviu falar do projeto de lei da anistia? Ele está gerando polêmica em Brasília. E a pergunta que não quer calar é: esse projeto pode mesmo ser aprovado? Hoje a gente explica o que acontece agora no Congresso e por que ainda há um longo caminho pela frente. O projeto foi protocolado com apoio da oposição e veio acompanhado de um pedido de urgência, ou seja, querem que ele vá direto para a votação no plenário da Câmara sem passar pelas comissões. Pelo regimento interno da Câmara, isso é possível. Se pelo menos 257 deputados assinarem o requerimento, o projeto pode sim ser votado diretamente no plenário. Mas atenção, isso não significa que o projeto será aprovado ou que vai virar lei automaticamente. Mesmo com urgência, o projeto ainda precisa passar pelo Senado, que pode modificar, aprovar ou rejeitar o texto. Se for aprovado nas duas casas, aí sim vai para a sanção ou veto do presidente da República. O professor Gustavo Sampaio lembra que, por mais que o projeto avance na Câmara, há uma tendência de perda de força política, especialmente no Senado. Além disso, o clima de rejeição popular e institucional pode barrar essa proposta antes de virar lei. Ela pode ser antipática, pode ser uma péssima ideia, pode ser a pior ideia para defender as instituições democráticas, mas não chega a ser inconstitucional. Agora, é claro, para concluir, há uma parte dos juristas, e há uma parte expressiva dos juristas, dos especialistas no Brasil, que entende que, ainda que a Constituição não vede anistia, que anistiar autores de crimes contra a democracia caracteriza uma limitação implícita posta ao parlamento, entende? Essa ala dos juristas entende que se o Congresso Nacional é eleito pelo povo, é, portanto, eleito graças à democracia, que ele não pode perdoar aqueles que investiram contra a própria democracia que elege o próprio Congresso Nacional. Essa seria uma limitação implícita ao poder do Congresso, mas expressamente a Constituição da República não veda que essa anistia seja concedida. Agora, professor, enquanto a oposição tem todas essas assinaturas recolhidas, essa tentativa realmente de colocar, válida e sequente essa questão da anistia, o líder do PT na Câmara, o Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, ele chegou a falar que esse projeto de lei da anistia seria uma continuidade do dia 8 de janeiro. Queria te ouvir com relação a esse posicionamento também, contrário à sequência desse PL e também ao rito. O que é que acontece agora, A urgência protocolada, quais são os próximos passos? O que o deputado quer dizer é que um projeto de lei dessa magnitude, nesse sentido, me parece que ele tem toda a razão no que diz, um projeto de lei tão delicado como esse, ele tem que passar por todas as comissões competentes da Câmara dos Deputados para depois seguir ao Senado Federal. Não é de bom alvitre, Lene, que um projeto de lei dessa magnitude seja votado diretamente no plenário da Casa Legislativa sem um denso, sem um aprofundado debate jurídico e político que possa ocorrer na Comissão de Constituição e Justiça, que possa ocorrer numa comissão temática competente para só então depois ir ao plenário. Todavia, o regimento interno da Casa Legislativa prevê a possibilidade, Helene,
da votação em regime de urgência, desde que haja uma carga mínima de legitimidade baseada na maioria absoluta dos deputados. Então, se houve 257 votos assinando esse requerimento de urgência, o requerimento de urgência encaminhado à mesa diretora da Casa Legislativa, que é presidida pelo deputado Hugo Mota, se a mesa diretora entender que o requerimento de urgência deve seguir diretamente ao plenário, nada impede que isso ocorra, compreende, Helene? E aí o plenário da Casa poderá votar diretamente, sem que a matéria passe pelas comissões, é o chamado regime de urgência. Todavia, é bom falar, o Congresso Nacional é uma Casa Legislativa bicameral. Nele estão representados o povo, através da Câmara dos Deputados, e os estados da Federação, através do Senado. De maneira que, mesmo que isso passe em regime de urgência pela Câmara dos Deputados, tem que passar depois pelo Senado Federal, que é a Casa Revisora. E o Senado Federal poderá rejeitar o projeto, ou poderá modificá-lo, por exemplo. Se modificá-lo, ele voltará à Câmara dos Deputados. Se rejeitá-lo, ele será arquivado. E se o projeto for também aprovado pelo Senado, ele ainda precisará seguir a sanção ou veto do presidente da República. Então, por mais que haja um regime de urgência na Câmara dos Deputados, isso não encerra o processo legislativo. Nós estamos apenas na primeira casa legislativa do processo para que o texto do projeto de lei possa seguir depois ao Senado da República, por onde ele tem que passar obrigatoriamente, sob pena de inconstitucionalidade formal. E nesse processo todo, a expectativa é que ele vá perdendo força. Obrigada, professor Gustavo Sampaio, por conversar com a gente. Boa semana para o senhor, viu? Também para você, Andressa, Lene, vamos acompanhar atentamente cada passo dessa manifestação do Poder Legislativo do Brasil. Boa tarde, bom jornal. Até mais, obrigada.